Boto. Tá? Boa tarde. Conseguem-me ouvir? Boa tarde a todos. Fazer aqui um pequeno statement antes de apresentar o Leonardo. Quando me convidaram para vir para o Flamengo, o Presidente deu-me uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Neste caso, eu fiz o diagnóstico, dei a solução e o Presidente aceitou e, como decisor máximo, bateu o martelo, como vocês dizem. Razões são sempre muitas, dependem do contexto e acho que não compete a nós expô-las. Eu acho que isso é profissionalismo, como profissionalismo também é tomar decisões difíceis e que às vezes parecem ilógicas. Posto isto, nada retira aquilo que o Filipe fez aqui e a brilhante carreira que vai ter como treinador, que eu já disse várias vezes. Solução. Está aqui o Leonardo, um treinador muito experiente, com vivências em diferentes contextos, com muitas conquistas em diferentes contextos também, com uma carreira de subir a pulso, de baixo até ao top, com mais de 20 anos de carreira, com menos 23 são, porque jogamos um contra o outro em 2004, ou 2003, a época 2003-2004. É alguém que nós pensamos que pode tirar o máximo partido do melhor elenco das Américas, e isso não sou eu que digo, são vocês também que dizem isso. Bem-vindo, Leonardo, desejo-te as melhores felicidades e agora deixo-te aqui a esta malta, que não é fácil. Assim? Sim. O 12 é que representa a torcida, não é? É. Ok. Tá bom, gente? Tá? Querem fazer ao contrário ou não vale a pena? É? Valeu. Leonardo, deixa-te aí às feras. Vai ficar não, mano. Isto é tudo bom, pessoal. Isto é o pessoal. Fica aí, Boto. Boa tarde, Jardim. Esses são nossos amigos que conviveremos aí por muitos anos, esperamos, né? Vamos lá? Pode ir? Tá? Aqui, Leonardo Não, Jardim. não. Ah, vai. desculpa. Só duas palavrinhas, não é? Primeiro, agradecer ao Flamengo, ao Sr. Presidente, ao Boto, por este convite. Me honra bastante vestir o manto e treinar um clube com a dimensão do Flamengo. Estamos a falar do top mundial, o maior das Américas, e é um grande prestígio e espero estar à altura para honrar esta camisola e saber que vou propor aquilo que sempre propus na minha vida, que é cumprir os objetivos do clube, e neste clube, como vocês sabem, os objetivos é ganhar e trazer troféus e apresentar um futebol que agrade os nossos torcedores. Obrigado. Obrigado, Jardim. Vamos lá, então? Agora sim. Aqui, Leonardo Jardim, boa tarde. Gabriela Marino, da Band. Queria que você falasse um pouquinho, ano passado, acho que em agosto do ano passado, você disse que não assumiria nenhum outro clube no Brasil. Não sei se foi em agosto ou mais para a reta do final do ano, se não fosse o Cruzeiro. E hoje você assume o Flamengo. Queria que você falasse o que te fez mudar de ideia. Obrigada. O que fez mudar de ideia? Em relação a essas palavras que foram sentidas, foram muito sentidas, porque sentia-me muito bem em BH,
porque acreditava num projeto a médio prazo, a médio e longo prazo, não um projeto somente de um ano. Mas a vida, às vezes, cria-nos algumas surpresas. Eu, pessoalmente, tive alguns problemas na ordem familiar e na parte pessoal que eu tinha que resolver. E ao mesmo tempo, existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas que eu acreditava. E por isso acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro, mas como eu já disse, fui emotivo porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que eu não costumo ser. Eu até sou muito pragmático, não sou nada ingênuo, mas às vezes a emoção leva-nos a que tenhamos algumas tiradas infelizes, e agora, como vocês sabem, treinador do Flamengo, o capítulo Cruzeiro passou e quero estar aqui totalmente focado neste novo capítulo. Jardim aqui. Monique Danello, TNT Esporte, seja bem-vindo. Obrigado. Esse é um momento muito delicado porque você assume um clube em que a saída do último treinador deixa uma cicatriz muito grande nos torcedores, nesse elenco, pela forma como aconteceu, um treinador que acabou de ganhar tudo e que tinha uma relação muito próxima com esse grupo e uma relação muito próxima com esse clube, né, de entender e viver o DNA do Flamengo. Eu queria que você falasse como é que você foi recebido aqui, como que você imagina que vai conseguir quebrar esse gelo inicial, qual é o tamanho do desafio de pegar um grupo que está sentindo e que está muito magoado com o que aconteceu e com a forma como o último treinador deixou o Flamengo. Obrigada. Eu na minha vida tenho tido algumas experiências, não é? Tive uma experiência muito parecida com esta, não é? No Mónaco, quando eu saí, vínhamos de uma vitória 4-1 contra o Lille, em dezembro de 2019. E sei que não é uma situação fácil, mas logo recebi o convite do Flamengo. Vocês sabem que eu tenho alguma proximidade com o Filipe, liguei e disse: Filipe, com certeza não queres falar muito agora. E na mensagem dizia, porque se não fosse o Jardim, ia vir outra pessoa, porque a decisão da tua saída, eu não tenho interferência nenhuma e a nossa relação, pelo meu lado, continua sempre a mesma. E ele respondeu-me ao Jardim: a nossa relação é igual, a disponibilidade, quando estiver no Rio, estarmos juntos, é a mesma coisa, e por isso, em relação ao Filipe, eu passei a informação também para os jogadores no dia que cheguei, porque eu sei o que é ser a vida de treinador. Treinador é este tipo de vida, não vale a pena. Eu já recebi treinadores das equipas, fui despedido e recebi o outro treinador que vinha, porque ele não tem culpa nenhuma, ele está entrando num processo e tem que fazer o trabalho dele. E eu, da mesma forma, falei com o Filipe e ele respondeu-me também de forma madura, e creio que isso não inviabiliza aquilo que foi a relação que criámos, principalmente no último ano. Jardim, aqui, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Há treinadores que gostam que os jogadores se adaptem às ideias dele, ao modelo e tudo mais. E há treinadores que se adaptam ao que os jogadores apresentam, às suas características. Diante de que você falou, até o melhor elenco das Américas é muito decantado nesse sentido. Qual a sua ideia? Assim, o que você pensa mais sobre futebol, tendo visto essa qualidade do elenco do Flamengo e já uma decisão de cara no domingo? Obrigado. A minha forma de viver o futebol e trabalhar, eu dou sempre importância a que tipo de elenco que eu tenho e quais são as suas principais características. Acredito que temos um ADN já formado dentro da equipa e dentro do clube, que com certeza quer colocar algum cunho pessoal, mas queremos mantê-lo, porque o plantel está formado também dessa forma, não é? Para ter essas características. Eu que disse aos jogadores, não vamos chegar aqui, não vamos alterar radicalmente algumas situações, mesmo que eu acredite em muito tipo de situações que já eram trabalhadas e com estes jogadores. Vamos tentar, aos poucos, colocar algum cunho pessoal, colocar algumas ideias,
mas sem descaracterizar aquilo que foi a força do Flamengo no ano anterior, principalmente, e queremos manter essas características. Vem aqui, Bruna Delto da Casé TV. Como é chegar nessa semana com tanta pressão, tão tumultuada e já tendo uma final pela frente num clássico, né? Qual é o maior desafio nisso tudo? Você sabe que uma chegada é difícil porque estamos a 4 dias de um clássico e eu sei a importância do clássico para os torcedores, para toda a gente, e nós também queremos competir contra um adversário que tem-nos criado algumas dificuldades na história, não é? Cheguei sem equipa técnica porque isto foi muito em cima do fim de semana, depois do convite feito pelo Flamengo. A minha equipa técnica ficou retida toda porque ninguém estava preparado para nada e eu curiosamente estava no Brasil, não é? Eu tinha vindo para o Brasil para um casamento e fui fácil deslocado de BH para o Rio, mas aproveitei também e agradeço ao staff residente do Flamengo todo o apoio que tem dado, aos jogadores que também têm tido uma atitude fantástica para me receber bem, para tentar desenvolver as ideias da melhor forma. E foi 2 dias que não tive tempo para nada, foi reuniões, foi observações, nem tempo para ver o que é que se passa um pouco ao redor. Sinceramente, estou extremamente focado porque sei que temos 4 dias somente para organizar um jogo da importância que é o Flamengo-Fluminense na final do Campeonato do Rio. Jardim, boa tarde. Aqui. Bem-vindo. A informação inicial que a gente tem é que o seu contrato vai até o final de 2027. Confere, é isso mesmo, né? É o que dizem. É o que dizem. Não, porque eu acho que a torcida do Flamengo, de certa forma, vê o que acontece com o Palmeiras nos últimos anos e a permanência do Abel Ferreira por um longo período e talvez não compreenda por que isso não acontece no Flamengo. E você chegando aqui, eu acho que é uma boa oportunidade de falar. A sua intenção é uma intenção de longo prazo. A gente sabe que muitas vezes na sua carreira você deixou trabalhos por vontade própria, não por ter sido demitido. Qual a sua intenção a médio e longo prazo aqui no Flamengo? Em relação à minha carreira, é verdade que deixei alguns trabalhos por decisão pessoal, porque eu sou aquele trabalhador, quando eu não acredito, não faço a vez, não é? Não estou lá só para receber o salário. E nesses que eu sei, não recebi nenhum tostão, não é? Fui todos, só me pagaram até o dia que eu trabalhei. Porque eu, graças a Deus, na minha vida, eu vejo o futebol como o meu trabalho e naquilo que eu acredito, tem que ser da forma que eu acredito. Eu não posso estar a trabalhar e a fazer as coisas da forma que os outros pensam, não é? Eu tenho que ter a minha identidade como treinador. Por isso é uma razão que alguns eu saí mais cedo. E outros, que eu tive muitos anos, não é? Tem 2 clubes que eu tive mais de 4, 5 anos. Foi a Camacha e o Mónaco. E deram-me um pouco a liberdade de trabalhar a médio prazo e foram projetos completamente diferentes, mas sei que o projeto Flamengo é um projeto que necessitamos de vitórias, não é? Só as vitórias é que nos pode prolongar o tempo de estadia. Isto não é nenhuma surpresa, isto é o futebol, não é? E por isso temos de trabalhar em cima das vitórias, em termos do rigor, em termos de intensidade, da qualidade de jogo, da gestão, todas essas áreas que são importantes para o sucesso no dia do jogo, porque o sucesso no dia do jogo não é somente dar uns treinos, não é? Ou escalar a equipa. E temos um Flamengo que a equipa escalada nunca vai ser de uma opinião unânime, porque tem um elenco com 23 jogadores, todos eles com um grande nível e com grande qualidade para jogar, ao contrário da maioria das equipas que tem 11 base e tem ali mais 2 ou 3 jogadores. Não, o Flamengo disse isso para os jogadores. Talvez venha me enganar na primeira escalação, na segunda, para seguir aos poucos vocês vão mostrar o caminho, porque a qualidade é tão grande, jogar com o António, com o Manel na posição, para uns está correto, para outros não está, mas é a nossa realidade e vamos aproveitar também esta quantidade
e qualidade do elenco para sermos uma equipa competitiva. Léo, bem-vindo. Ontem, aqui durante a tarde, teve uma reunião com o Boto e também com o BAP. Eu queria saber detalhes sobre essa reunião e, principalmente, se foi uma condição você ter essa liberdade para ser um gestor mais do que um treinador. É assim, as reuniões são feitas diariamente, não é? Nós trabalhamos aqui, o Boto está aqui todos os dias. Todos os dias, tive 2 dias com o Presidente e 2 dias com o Boto. Porque, com certeza, quem trabalha no futebol temos que estar próximos, temos que converger ideias, temos que converger aquela que é a nossa estratégia. Por isso, eu acredito que mais do que reuniões esporádicas é ter uma ideia transversal, quer à direção, quer ao staff e aos jogadores. A minha condição é ser treinador, em primeiro lugar. Ser treinador não só a escalar a equipa, com certeza, mas também ter a possibilidade de orientar alguns processos de forma a que o conteúdo final seja melhor, porque o futebol é um encaixe. Não é somente escalar. Para escalar é preciso a equipa estar bem fisicamente. Para estar bem fisicamente é preciso ter exigências. Para ter disciplina dentro de campo é preciso ter fora de campo. Tudo isso são cenários que nós temos que trabalhar, não é? Porque às vezes só escalar. O adepto normal quer escalar. Quem é que joga? Se joga o Bruno Henrique, se joga o Pedro, se joga o outro avançado, não é? Mas na realidade temos que fazer estes encaixes para que o produto final, que é o jogo, que é o resultado que a gente pretende, seja o melhor. E com certeza gosto, quando trabalho, ter uma palavra ativa em relação a isso, porque não acredito em treinador somente para escalar a equipe. Boa tarde, Leonardo Jardim, Lucas Bayer do Lance. Boa sorte à sua trajetória. Obrigado. Você tem pouco tempo até a decisão do Carioca, então acredito que um trabalho um pouco mais curto até essa decisão, mas que com o passar do tempo você vai dar a sua cara à equipe. Com essa mudança da saída do Felipe e a sua chegada, alguns torcedores falam sobre a mudança de estilo de jogo, talvez do Felipe um pouco mais cadenciado, com a posse de bola e o seu jogo mais vertical. Para o torcedor do Flamengo, o que ele pode esperar da sua equipe, do seu Flamengo? Obrigado. Eu volto a referir, algumas das ideias do Felipe vão continuar, não é? Mas também acredito que um jogo de futebol tem muitas nuances, pelo menos da forma que eu vejo o jogo. Eu às vezes vejo um jogo, as equipas jogar em transição, há outros momentos que jogam em posse. Eu acho que uma boa equipa tem que ter sempre esta capacidade de jogar na pressão do adversário, algumas vezes esperar mais baixo, umas vezes ter mais posse, umas vezes ter mais transição. As melhores equipas do mundo têm esta variabilidade, que é não fazer sempre a mesma coisa, senão a seguir começa a ser fácil, não é? Se nós somos uma equipa só de posse e os adversários nos pressionarem, nós vamos ter mais dificuldade. Até era uma das estratégias que eu utilizava quando joguei com o Flamengo, pressionar mais o Flamengo para a transição não era tão boa. Por isso temos que equilibrar isto, e é o que eu disse aos jogadores, mas não queremos fugir do ADN deste grupo, porque este grupo tem um certo ADN, e no presente, que é o importante, no presente temos que jogar um futebol de acordo com os nossos jogadores. Obrigado. Jardim, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo ao Flamengo. Sou Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Você chega depois de uma janela fechada, uma janela que foi feita junto com um antigo treinador, né? Um elenco montado junto com o antigo treinador, e que ficou uma pendência nessa janela, que foi um pedido do Felipe Luiz, à diretoria do Flamengo, que foi a contratação de um centroavante. Você já chegou a conversar rapidamente sobre as carências desse elenco? Você fala sobre ser o melhor elenco das Américas, né? A gente sabe da qualidade do elenco do Flamengo, mas você já detectou ali alguma necessidade, pensando nessa janela talvez interna que está aberta ainda no futebol brasileiro, ou talvez para a janela do meio do ano? Já teve tempo de pensar nisso? Com certeza que eu, como de forma exterior, não é? Vi o Flamengo durante 11 meses que estive no Brasil, o ano passado, e conheço o efetivo e conheço a qualidade dos nossos jogadores. Em termos de características, tem uma equipa com mais características de posse do que características de transição, não é?
Tínhamos o Bruno Henriques, que era um jogador mais de transição, tínhamos o Ian Wallace, que era um jogador mais de transição, mas depois temos uma equipa também muito de técnico, de recorte técnico, de passe. O que eu quero criar é isto que eu vos disse anteriormente, é manter esta identidade e aproveitar que os momentos do jogo possam criar outras soluções, porque acredito que também o Flamengo tem que ter a sua característica, mas tem que ter outras soluções às vezes perante as atitudes dos adversários. Isso é que é importante. Depois, em termos de elenco, neste momento, uma equipa como o Flamengo tem que estar sempre a estudar todos os mercados, não é? A próxima abertura, porque até o Real Madrid, também na Europa, que é um clube da dimensão do Flamengo também, todos os anos trocam dois, porque é importante a motivação, é importante entrar novos jogadores, é importante as dinâmicas, mas neste momento com certeza que estou extremamente satisfeito com estes jogadores, que já mostraram num passado recente a capacidade. Jardim, boa tarde, Igor Siqueira do UOL. Você chega, o seu antecessor, né, o Felipe Luiz, ele foi demitido com 1 mês e meio de temporada um pouco mais oscilante, depois de ter vencido o Libertadores brasileiro. Pelo enredo da demissão dele, qual o seu grau de tranquilidade, de segurança, de que vão te dar a estabilidade aqui que você está previsto até no contrato até o final de 2027? E, na sua perspectiva, por que não deu certo em dezembro, mas deu certo agora, na sua negociação aqui com o Flamengo? Bem, eu vou começar pela sua última pergunta. Em dezembro, a minha situação pessoal não me permitia trabalhar e tinha assuntos. Na vida a gente tem que ter opções. E eu tive a opção de resolver aquilo que eram os meus pendentes em termos familiares e de saúde do que trabalhar, não é? Foi fácil, essa opção para mim foi muito fácil, nunca tive dúvidas, apesar de poder ter um convite do Flamengo, como você diz, mesmo que não seja um convite formal, tivemos uma pequena conversa com a possibilidade do Filipe Luiz não ficar. Tive alguns clubes representativos da Europa que também pretendiam, mas a minha decisão estava tomada, não havia nada que pudesse mudar, porque a minha prioridade naquele momento, e na vida é assim, vocês sabem que também na vossa vida, vocês já algum momento já tiveram que decidir, não é? Às vezes não podemos ter o melhor dos dois mundos. E dos melhores dos mundos decidi esta situação. E também foi muito claro, 2 meses vou resolver as coisas e depois vou-me disponibilizar a trabalhar. E pronto, e acabei por vir, já ter marcado, a passagem estava marcada para o Brasil já há 2 meses e meio, para Minas Gerais, quando aconteceu este movimento. Claro que depois de 2019 com o Jesus, quando saí, ele indicou o meu nome e vocês sabem, entramos em contacto e não foi possível. Eu costumo dizer, não há 2 sem 3 e a terceira eu vim para o clube que tem a dimensão como o Flamengo tem, com muita satisfação e com muita ambição de fazer um bom trabalho e também conquistar os títulos que todos nós desejamos. Leonardo Jardim, boa tarde. Bruno Vilafranca, da TV A Crítica, boa sorte à frente do Flamengo. Você agora vem de 1 ano, ou praticamente isso, trabalhando no futebol brasileiro. Sei que você já trabalhou com muitos jogadores brasileiros fora do Brasil, mas eu queria te fazer 2 perguntas em uma. Nesse último ano, o que você aprendeu trabalhando no Brasil que você se encantou e gostaria de repetir agora no Flamengo? E o que você aprendeu que você, de forma alguma, gostaria de repetir também trabalhando no Flamengo? Obrigado, boa sorte. Obrigado. Há uma coisa que eu já disse muitas vezes, não é? Que é, eu sou um apaixonado pelas coisas do futebol do Brasil, não é? O Brasil, as pessoas amam o futebol é uma religião, os estádios cheios, os apoios da torcida, tudo isto são fatores importantíssimos para um treinador, não é? E a minha vinda para o Brasil, já desde o ano passado, regia-se um pouco por esses factos, que eu estava no Médio Oriente, e o Médio Oriente é totalmente o inverso, não é? Não estamos a falar de salários, mas estamos a falar de assistência, de público, de vibrar, de emoção, tudo estas situações. E o Brasil tem isso, apesar de sendo um país fora do futebol também formidável. Eu já vi ao Brasil, antes de vir para o Cruzeiro, umas 20 e tal vezes. Conheço desde Manaus
a Porto Alegre, conheço melhor o Brasil do que alguns brasileiros que falavam comigo. E o que é que acontece? E isso é extremamente motivante. Depois temos o Brasil não é um país, o Brasil é um continente. Claro que a seguir tem movimentos de deslocações, de fadiga que são muito grandes, mas temos que saber viver com isso e aprender, não é? E com certeza que hoje em dia estou muito mais adaptado do que quando cheguei a esse tipo de movimentos, à gestão do dia a dia, porque há menos folgas, há menos tempo para trabalhar, há muita recuperação. E com certeza que se eu pudesse reduzir o calendário, eu reduzia, em vez de ser 70 e tal jogos, 80, reduzisse para 50, era aí o ideal. Mas não podemos, é o que temos, e é aí que temos que trabalhar em cima disto. Leonardo, prazer, Alcilene do SBT. Eu sei que você falou que teve já um período agora muito curto, 2 dias, mas queria saber se você já conversou, por exemplo, com algum jogador antigo ali do Flamengo, Arrascaeta, Bruno Henrique, para conhecer um pouquinho mais do elenco e também sobre essa questão de que se você tem medo, porque assim como no Cruzeiro você barrou grandes nomes, como Gabigol e Dudu, se aqui também você, mesmo sendo grandes nomes, você pretende barrar algum. Obrigado. Eu nunca barrei ninguém, eu defendo sempre o melhor para a estrutura e o melhor para o clube. Estou à vontade porque ainda hoje ou ontem disse aos jogadores, qualquer clube que eu treino, eu tenho uma diretriz muito importante e não negocio, como vocês diziam aqui, e não negocio com ninguém, que é defender em primeiro o grupo e o clube à frente de qualquer individualidade. Pronto, uma forma de trabalhar, não é? E essa forma de trabalhar é a minha e eu sou assim. E aqui eu vou defender os interesses do Flamengo e do grupo sempre em primeiro lugar. Se eu achar, como você disse, que há um jogador, com certeza, estamos a falar do Gabriel, que foi ídolo aqui, que eu achava que o Caio estava melhor, e jogou o Caio. É uma situação, para mim, muito simples, mas não deixa de eu ter uma boa relação com o Gabriel, porque na vida as pessoas têm que perceber que a parte profissional é uma coisa, as minhas decisões é outra, a parte relacional é outra coisa totalmente diferente. A vida é assim. Com certeza que ele ficou satisfeito, mas não foi por isso que deixou de trabalhar, deixou de ter boa atitude e bom comportamento que ele teve, e até criar a relação boa que tivemos, depois do período que ele jogou menos. Leonardo, Marcos Coelho, Rádio Tupi, boa tarde. Você foi um dos poucos técnicos que no ano passado conseguiu ter sucesso diante do Flamengo, tanto no turno quanto no retorno do Campeonato Brasileiro, ganhou lá em Belo Horizonte, conseguiu empatar aqui no Maracanã, numa fase até que o campeonato estava ganhando já uma cara de decisão. Queria que você falasse como foi enfrentar o Flamengo no ano passado, e na condição de adversário, o que tinha no Flamengo que você gostaria de ter? Até porque agora você tem. Você, com a cabeça do Leonardo Jardim de 2025, o que você via ali naquele adversário que você gostaria de ter no seu time? Obrigado. Principalmente a qualidade técnica dos nossos jogadores. Em termos de qualidade técnica, eu acho que o nosso elenco está acima de qualquer outra equipe. E quando eu digo técnica, pensar de circulação, recepção, passe, decisão, todos esses tipos de ações que estão relacionados com a técnica estão muito acima dos outros elencos. Boa tarde, Leonardo. Aqui no centro, Carlos Gil da Globo. Agora há pouco você disse que na primeiro contato que teve com os jogadores, eles tiveram uma recepção fantástica, elogiou muito a atitude desse primeiro contato. Ainda assim, eu gostaria de te perguntar da tua sensação do estado de espírito, estado de ânimo, porque para eles também foi uma semana muito conturbada, né? Você chegou a ver alguém triste, cabisbaixo, enfim, como lidar com isso ou não? Sentiu que o grupo superou bem essa turbulência de troca de comando, com vistas, claro, também ao jogo de domingo, né? Pouco tempo para, se você detectou esse ânimo um pouco mais desmotivado, talvez, é pouco tempo. Eu não os conhecia antes, e estou a conhecer há 2 dias
por isso é difícil para mim fazer comparações. Estavam antes mais alegres ou menos alegres, porque eu sei que o compromisso com o trabalho foi concluído em 100% em termos de atitude e empenho. Isso não tenho dúvidas nenhumas, até com as nossas marcas, os nossos analistas, com as nossas marcas em termos de GPS e de acelerações foram muito boas e acima de algumas médias. Em relação à situação, os profissionais de futebol, com certeza não há tempo, o futebol é assim que funciona, eles são habituados, todos eles já tiveram muitas mudanças de treinadores e as coisas têm... Não há tempo para estar com lamentações, porque eles sabem, se as coisas correram menos bem, o treinador é que vai pagar, mas toda a gente é responsável, não é? Toda a gente é responsável, não é só o treinador, não é? Quando as coisas não correm menos bem, ou tem uma fase menos boa, todos nós somos responsáveis, e os jogadores, normalmente de alto nível, estão preparados para passar a uma nova situação e voltar outra vez a rentabilizar de forma a manterem-se no auge. Essa parte mais emocional, muitas vezes, é dos adeptos e das pessoas que estão fora, porque na realidade nós tentamos sempre superar, não há tempo para tristeza, não há tempo, temos daqui a 2 jogos uma decisão importante e toda a gente tem que estar extremamente motivada para representar o clube da melhor forma, para conquistar o troféu. Bom dia, Léo Jardim, aqui é o Davi Ferreira do Jornal Globo, bem-vindo ao Flamengo. Quero te perguntar em relação a no ano passado você treinou o Cruzeiro com um artilheiro do Brasil, né, que foi o Caio Jorge, e um jogador que o Flamengo tentou trazer no começo do ano, você não estava aqui ainda, obviamente o Flamengo tentou contratar ele. E o Flamengo tem o Pedro aqui também, que é um dos melhores centroavantes da América, se não o melhor. Quero perguntar para você, como é que você vê esse encaixe dele no seu ataque, como é que você pretende configurar seu setor ofensivo? Quais são as prioridades para fazer o time voltar a ter o poder de fogo, né, que teve no ano passado no Flamengo, que ainda não apareceu esse ano? Obrigado. Toda a gente, vocês todos conhecem o Pedro, as qualidades do Pedro, não é? O Pedro é um jogador da área, um jogador de capacidade de finalização muito grande. Existem aspectos, por isso ele joga às vezes menos, ou jogou menos, porque talvez noutros aspectos ele não dava aquilo que o treinador pretendia em outras áreas. Neste momento estamos começando do zero, eu acredito nele, quando eu digo acredito nele, não digo que vai jogar todos os jogos e vai jogar sempre 90 minutos, eu acredito nas qualidades que ele tem e acredito que as outras pequenas deficiências a gente pode, com motivação, com empenho, a gente consegue superar. Mas isso a seguir, o dia a dia é que vai reger, e não é com 2 dias que vamos estar aqui a fazer análises de jogadores e isso. Tudo o que eu dissesse estava a dizer as neiras, porque vamos ver a seguir o que é que se vai passar. Boa tarde, Você Leonardo. que manda. Se ficar aqui o dia todo, está tudo certo. Não fala isso para eles. Boa tarde, Leonardo. Difícil é ganhar jogos. Isto aqui é. Boa tarde, Leonardo. Bruno Braz do UOL. Você respondeu a primeira pergunta já sobre essa situação do Cruzeiro, enfim. Mas, por coincidência, quarta-feira que vem você enfrenta o Cruzeiro. Como é que você imagina esse reencontro com o grupo que você trabalhou, enfim, o sentimento que você ainda carrega pelo clube e por aquele elenco? Com certeza que a nossa prioridade é agora o jogo da final. Depois vamos preparar o jogo do Cruzeiro, com certeza. A relação e a amizade e o carinho que eu tenho pelas pessoas, nada mudou. Nada mudou e eu digo-vos pessoalmente. Eu às vezes vejo, tu traíste o Cruzeiro. Não, é só falar com aquela pessoa que é o responsável máximo, que é o presidente. Ele é meu amigo, ele é torcedor do clube e ele é o dono do clube. Basta um jornalista perguntar a ele se alguma vez eu o traí em relação a alguma situação. Eu sempre joguei com as coisas em cima da mesa. É só perguntar a ele, ele pode responder melhor do que ninguém. Porque no Brasil toda a gente tem opinião, toda a gente fala. É só perguntar a ele. Por isso, o carinho é o mesmo, a amizade que eu tenho com algumas pessoas lá dentro é a mesma. Muitas delas mandaram mensagem a felicitar eu voltar aqui ao Brasil.
e não podemos mostrar as coisas. Em termos competitivos, claro que eu quero os ganhar a 200%, não há 100, a 200%. Já não quero, mais ninguém quer falar. Eu quero. Eu quero. Comigo a gente continua. Obrigado. Tá Boa tarde. Fala. Boa tarde, Jardim. Bruno Castanha. Seja bem-vindo ao Flamengo. Em 2019, a gente teve aqui o Jorge Jesus, conterrâneo, e que fez um ano histórico, memorável. Deve saber. Quando ele saiu, ele indicou o seu nome, né, para assumir, falando que muito semelhante ao jogo dele e poderia continuar um trabalho também de excelência feito naquele ano. O que você acha realmente que tem de semelhança nesse trabalho? Não fazer um trabalho igual, nunca igual, mas semelhante àquele Flamengo que foi tão histórico aqui em 2019, podendo fazer agora em 2026. Obrigado. É assim, as nossas semelhanças, a principal semelhança é a nossa paixão pelo jogo. Paixão pelo trabalho, paixão pela carreira, porque o Jorge começou também em baixo. O Jorge começou nas divisões de baixo, chegou ao mais alto nível, através do trabalho, da atitude, e a carreira dele é um pouco ao exemplo da minha, não é? Nós começamos de um ponto de partida, nós não começamos na primeira divisão, nós começamos na terceira, ele começou no Amora, eu comecei na Camacho, e essa relação e essa semelhança nos aproximou. Em termos de jogo, com certeza que gostamos de ser equipas dominantes, gostamos de ser equipas que joguem para ganhar, isso é fundamental. Em termos estratégicos, com certeza que eu sou mais adaptável em relação àquilo que tenho no elenco, e ele, pela forma dele gerir, e normalmente nos projetos, ele normalmente às vezes compra muitos jogadores para desenvolver aquela ideia. Mas eu acho que a grande semelhança é a paixão pela carreira e a paixão por aquilo que nós fazemos. Jardim, tudo bem? Boa tarde. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro-Negro. Seja bem-vindo ao Flamengo. Jardim, quando você estava no Cruzeiro, né, saíram algumas notícias do interesse do Flamengo no Matheus Pereira, e uma das notícias dizia que você gostava muito do Luiz Araújo, tanto que o Cruzeiro teria até tentado botar o Luiz Araújo nesse negócio. Eu queria saber se realmente isso aconteceu, se você gostava mesmo do Luiz Araújo, se você pretende dar mais minutagem para ele, que não tinha tanta minutagem com o Filipe Luiz, mas mesmo assim tinha grandes números. Obrigado. Eu não queria trocar o Matheus no Luiz Araújo, porque são dois jogadores que podem jogar em duas posições diferentes. Um é mais no corredor e o outro é um jogador mais central, um jogador mais dinâmico em termos do jogo. Mas com certeza nós procuramos trazer o Araújo para reforçar o nosso elenco, mas o Flamengo não nos autorizou. Aconteceu também com o Matheus, o que foi para a Arábia Saudita, também Gonçalves, que também nós estávamos interessados e acabou por não ir, porque como vos disse, eu tinha poucos jogadores de recorte técnico e eu queria buscar alguns jogadores de recorte técnico, principalmente para dar outras qualidades à equipa. Oi, Léo, tudo bem? Parabéns. Boa sorte para você. Boa sorte, isso mesmo. Boa sorte. Parabéns antecipados já. Queria te fazer uma pergunta parecida com a que eu fiz para o Jorge Jesus quando ele se apresentou aqui em 2019, porque a gente sabe que a relação com os jogadores é sempre muito importante, ainda mais aqui no Brasil, né? A relação dos treinadores com os jogadores. Muitos técnicos do Flamengo recentes tinham bom conteúdo, mas não conseguiam passar, não conseguiam ter uma boa relação com o grupo. E você é um cara considerado linha dura, né? Então como é que você pretende fazer esse meio campo assim, para conseguir ter uma boa relação e mesmo assim não deixar eles saírem da linha, digamos assim? Assim, não sei se sou linha dura, se... Eu tenho as minhas ideias, mas tenho uma coisa, tenho uma relação de respeito muito grande pelos jogadores, de proximidade em relação aos jogadores, mas sempre naquela linha, não é? O pai tem uma relação de respeito pelo filho, mas há ali uma linha que é a linha que não podes passar aquela, não há amizade
para irmos para o café, não é? Sempre defendendo os interesses do clube. É a minha ideia. Sinceramente, na minha carreira não tive grandes problemas com os jogadores. Sempre defendo o bem-estar do grupo, as relações, a dinâmica. Por isso eu disse logo no início, para mim é inegociável alguém estar à frente do grupo e os interesses individuais estarem à frente do símbolo do clube que nós representamos. Não acredito nessa forma de trabalhar, acredito num grupo forte, acredito num grupo com boas dinâmicas, boa relação entre treinador e jogadores, porque eu acredito que eles vão correr por mim e vão dar o máximo se eu conseguir ter uma boa aproximação deles e conseguir incutir uma ideia. Porque se o treinador não consegue incutir essa ideia, não há projeto que consiga seguir à frente. Obrigado, Jardim. Tá, obrigado a vocês. Bem-vindo. Carlos Gil tá com fome, né, Gil? Quer uma foto final dele aqui com a camisa? Queremos, por favor. Vendo que eu sei que vocês estão pensando. Do contrário? Ao contrário? Tá, obrigado a vocês. Obrigado, hein?